Senhora, tá tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Deixa eu ver a carinha aí, todo mundo feliz, maravilha. Muito bom. Pastor, é uma alegria e amigos, irmãos, anciãos, que bom podermos estar juntos hoje, né? Eu agradeço aí o convite para partilhar um pouquinho aí de um assunto que é muito importante, principalmente para o ancianato da igreja, que é a pregação bíblica. Né? Um ancião, ele tem várias atribuições, um ancião, ele tem muitas responsabilidades. O ancião tem a grande alegria de poder conduzir, né, os trabalhos da igreja na ausência do pastor, e quando está com o pastor, ser um auxiliar assim de peso, né, para o trabalho pastoral. Eu sempre digo que nós, pastores, somos incompletos sem os anciãos. Os anciãos realmente fazem a diferença no ministério pastoral. E como pastores, nós sempre buscamos impulsionar, né, o máximo trabalho e a potencialidade de cada ancião. Eu não vou dizer algo que eu já ouvi por aí em relação à pregação, ancião, que ancião tem que pregar. Não, não é nada disso. Mas uma das grandes responsabilidades de um ancião, principalmente quando o pastor tem várias igrejas no distrito para administrar, para cuidar, para visitar, para pastorear, é exatamente ser esse suporte. Ele precisa ter um pouco da habilidade de pregar, de ministrar o púlpito, entender exatamente como todas as coisas funcionam no púlpito. E eu sei que o tempo hoje não é um tempo, assim, muito longo, e nem quero ser também cansativo, mas até em outro momento posso voltar aqui para fazer mais alguma aula também, viu, pastorito? Não tem nenhum problema. A única questão é que a gente não vai conseguir abranger, assim, muita coisa, mas a gente vai conseguir chegar num bom denominador aqui. Eu quero compartilhar aqui a tela, pastor. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, chegou aí? Dá para ver? Sim, Tranquilos? dá sim. Então, deixa eu só vou minimizar minha telinha aqui para a gente poder ficar um pouquinho mais tranquilo aqui na observação das telas, tá? Então, o que a gente vai trabalhar hoje é sobre o assunto do sermão. Como preparar um sermão? Eu quero depois, no final, eu vou dar liberdade aí para aqueles que quiserem perguntar, fazer alguma pergunta e tal. Como eu disse, esse assunto não é um assunto que se esgota. Eu vou tangenciar alguns temas, mas isso eu quero trazer assim de forma muito prática, para vocês terem uma ideia um pouquinho mais estruturada da construção de um sermão. Então, eu coloquei como preparar um sermão assim, passo a passo. E eu coloquei aqui 11 dicas, tá certo? Eu gosto de trabalhar assim de forma muito didática, então eu coloquei 11 dicas como eu posso trabalhar na estrutura de um sermão. Eu não vou especificar os tipos de sermão, seria uma outra classe, algumas outras classes. Mas para você ter uma ideia de como a gente prepara um sermão, vou partir de algumas pressuposições minhas particulares, de alguém que está pregando todos os finais de semana, praticamente todos os sábados. Então, se você perguntar assim, pastor, quanto tempo você gasta no preparo de um sermão? Bom, eu, em média, gasto de 15 a 18 horas no preparo de um sermão. É mais ou menos isso. Eu começo, por exemplo, o sermão do próximo sábado no NASP, eu já estou trabalhando nele desde segunda-feira, desde ontem. Eu já estou trabalhando, estou gastando tempo, estou orando, estou pesquisando, estou lendo, estou criando aí todos os processos para até quinta-feira estar com o sermão. Eu já tenho o sermão definido, já tenho o tema do sermão, mas eu vou trabalhando agora com calma, né?
vou buscando aí os conteúdos do sermão, tá certo? Mas vamos entender um pouquinho sobre alguns aspectos do sermão. O que é um sermão? Uma definição bem interessante, Ruskin diz assim, um sermão são 30 minutos capazes de ressuscitar mortos. Naturalmente que ele coloca 30, mas o tempo ideal de um sermão é no mínimo 30 minutos, no máximo 40, 45 minutos, no máximo. Até porque as pessoas têm uma curva de atenção. Então, dependendo de algumas igrejas, existem muitos fatores que contribuem positivamente ou negativamente para a atenção das pessoas. Por exemplo, você está numa igreja que você tem um ar-condicionado, com esse calor, então é fácil a pessoa ter um nível de concentração melhor, ele está bem acomodado, ele está bem confortável, o clima está ótimo. Agora, você imagina, você, às vezes, numa igreja que o calor é intenso, não tem uma ventilação legal, não tem um ar-condicionado. Então, não adianta você ficar falando uma hora, porque sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão ter nível de concentração. Então, o segredo é você condensá-lo no menor tempo possível. Então, 30 minutos de um sermão, ele é um bom sermão. Mas você pode se estender aí aos 40, 45 minutos, no máximo, dependendo da situação, você vai ter aí um bom nível de atenção. Lembrando que a curva de atenção, ela chega no seu pico aí, nos seus 20 minutos, 20 e poucos minutos, depois ela começa a descer mesmo, é natural. As pessoas, ou o sermão é muito bom, ele é muito atrativo, ou ele está sendo muito profundo. Do contrário, o nível de percepção das pessoas, ele vai caindo, né? Então, o objetivo de um sermão é sempre mover os ouvintes em direção a Cristo. Então, você quer ter sucesso em um sermão? Isso é uma outra aula que eu falo sobre a ênfase de um sermão cristocêntrico, é você manter o foco em Cristo. Então, você pode pregar doutrina e o centro da doutrina é Cristo. Você pode pregar profecia, o centro da profecia é Cristo. Você pode pregar ética, o centro é Cristo. Você pode pregar alguns sermões temáticos, onde você fala sobre vários processos da vida. Cristo tem que ser o centro, né? Nunca use um sermão para atingir uma pessoa, né? Porque às vezes você diz assim, olha, eu vou fazer um sermão hoje, porque sábado aquela família, aquela pessoa está precisando ouvir isso. Não, não use isso e não faça isso. É o maior crime que você pode cometer ao preparar um sermão olhando para uma pessoa. Você tem que olhar para uma congregação e lembrar que as pessoas, quando chegam no sábado para ouvir um sermão, eles estão ali para serem confortados, alimentados, desafiados. Eles estão ali para serem motivados, não para saírem de lá tristes, abatidos, irritados. O sermão não é chicote, não é espada. O sermão ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser um sermão que, independente do assunto que você for tratar, que ele tenha Cristo como centro. E quando você fala, mesmo que coisas um pouco mais duras, um pouco mais firmes, alguma advertência para a igreja, mas se a igreja percebe que aquilo que você está dizendo é no amor, Cristo é o centro daquilo, as pessoas, elas assimilam o golpe, elas aceitam e elas saem reflexivas e pensando. Mas você não pode preparar um sermão que seja aquele sermão chicote, aquele sermão espada, aquele sermão que vai para atacar, atingir e para mandar um recado, né? Eu já vi anciãos e vários assumirem um púlpito e usarem do sermão uma oportunidade para um revide, para uma grande verdade. Você quer dizer alguma coisa? Busque a pessoa, fale no particular, mas não use. Uma congregação, ela não pode pagar o preço por esse tipo de coisa, não é? Então, lembre-se que o sermão ele precisa
ser cristocêntrico, e Cristo tem que ser o centro, não é o pregador, não é a pessoa, Cristo tem que ser a razão principal e o centro principal dos nossos sermões, das nossas pregações. Qualidades de um bom sermão, vamos ver. Ele precisa ter unidade de pensamento, e quando eu falo de unidade de pensamento, é aquele sermão que você foca no tema e você fica no tema. Não é aquele sermão que, quando você termina e alguém diz assim, o que ele quis dizer, hein? Aí, no final, ainda canta aquele hino, né? Um dia ele vai esclarecer, né? Então, ou seja, a pessoa vai de Gênesis a Apocalipse, ela vai, ela vai, ela diversifica demais os temas dentro de uma proposta e você não sabe o que a pessoa quis dizer. Se ela queria falar da volta de Cristo, se ela queria falar do milênio, se ela queria falar do céu, se ela queria falar do inferno, se ela queria falar de comportamento, se ela queria falar de obediência, queria falar de lei de Deus. A gente consegue fazer uma salada de fruta num sermão que isso realmente tira a concentração e tira o nível de atenção das pessoas, né? Então, uma boa argumentação que sustente o tema apresentado, né? Então, evite excessos. Eu sempre digo assim, olha, como que você poderia dividir um sermão? Isso, como eu disse, é uma outra aula, mas aproveitando esse ganchinho aqui, um sermão de 30 minutos, 40 minutos, você deveria ter, assim, no máximo, uns 10, no máximo, uns 10, 8 minutos na introdução do sermão, ter aí uns 20 minutos no desenvolvimento do tema e uns 5 minutinhos aí para fazer a conclusão do sermão. Seria mais ou menos o ideal. O problema é que algumas pessoas querem argumentar tanto e gastam tanto tempo em contextos históricos, em contextos literários, na cultura da época, querem exemplificar muito como era o castelo de Salomão, como é que era o reino, não sei da onde e tal. Gente, entenda uma coisa, quando você faz a introdução de um sermão, e você já, na introdução, já deixa bem claro qual é o propósito daquele sermão, seja objetivo, né? Porque o que as pessoas querem é a aplicação da história. Então, se você pega uma história bíblica e você vai tirar um contexto, não é, de aplicações dessa história, lembre-se de uma coisa, um sermão que é validado, primeiro, ele é um sermão bíblico, e depois ele tem que ser um sermão que seja aplicado para a vida das pessoas. Teoria, você lê aí nos dicionários, nos comentários adventistas, de outros comentários, não é? Nos livros, o que a igreja precisa, e o sermão que mais impacta as pessoas é aquele sermão que você parte para a prática, ou seja, a aplicação prática na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um jeito de pregar, e o meu jeito de pregar é o seguinte, eu normalmente, os meus sermões, eles sempre são divididos em 2 ou 3 partes, introdução e conclusão. Parte 1, parte 2, parte 3, lição 1, lição 2, lição 3 e conclusão, introdução. E o que acontece? Além dele se tornar um sermão didático e fácil das pessoas relembrarem e estarem ali sempre pensando nos conceitos, quando eu faço uma introdução, a minha argumentação é o seguinte, é importante você contextualizar a história que você está falando. Por exemplo, no último sábado eu preguei sobre os 2 erros de Davi e a morte de Uzá. Aquele momento quando Uzá coloca a mão na arca e foi fulminado. Então, eu gastei um pouquinho ali para contar um pouquinho daquele contexto, mas foi no máximo uns 5, 6 minutos. Então, eu resumi toda a história, mostrando por que a arca estava sendo trazida, onde que ela estava, enfim, todo esse processo. E quando você termina a introdução, eu estou colocando aqui aquilo que eu faço, quando eu termino a introdução, eu sempre digo assim,
O que essa história tem a ver com a nossa vida hoje? Pronto. Você já abriu o caminho para desmembrar vários processos. Então, toda vez que você vai basear o teu sermão numa história, ou num tema, ou seja lá qual for o desenvolvimento do seu sermão, quando você termina de contextualizar, a coisa mais simples é você dizer o seguinte: bem, irmãos, esse é o contexto da história, mas isso é história. A história está lá, está registrada. Mas o que essa história tem a ver com a nossa vida hoje? Estou dando um jeito, bem uma chavezinha bem simples para vocês. Quando você diz essa pergunta, você já levou as pessoas a pensarem, a refletirem. Então você pode dizer, olha, o que essa história tem a ver com a nossa realidade hoje? Bom, irmãos, eu quero então hoje trazer para vocês 2 lições que eu aprendi com essa história, ou 3 lições. Não queira fazer um sermão com 7, 8, 9 itens, que as pessoas não vão lembrar de nada. Então, concentre em 2, 3 itens, porque são aqueles que as pessoas vão levar para casa mesmo. É fácil lembrar, entendeu? Então, você diz, olha, a primeira lição que eu aprendi é essa, uma frase. Aí você tem uma linha de argumentação em cima daquilo, finalizou aquilo, vamos. A segunda lição que nós aprendemos é isso, pá, contextualiza. Irmãos, a terceira lição é essa. E aí você vai para a conclusão do sermão, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então, uma boa argumentação, mas nada que seja excessivo, tá? Vá no limite certo. Não vai Como eu ficar ali disse, não vai oi? ficar ali no hebraico, no grego ali o tempo todo, né, pastor? Exatamente. O cara quer mostrar cultura, quer mostrar conhecimento. Então ele fica lá num balaio de gato que o cara, quando sai da igreja, fala assim, o que o pastor quis dizer? Quis fazer um show aí de conhecimento, de teoria e tal. Isso não fica na cabeça das pessoas. O que o povo precisa hoje é de pregação que traga conforto, que traga consolo, motivação, ânimo, que o desafie, não é? Na sua vida espiritual, nas batalhas que ela enfrenta todos os dias, né? Então, isso vai numa progressão de ideias também. Ele precisa ser lógico, né? Tem que ter um propósito e ele tem que ser bíblico. Você pode usar várias janelinhas que a gente chama em oratória, você pode usar aí algumas ilustrações, você pode usar várias parábolas, está tudo certo, mas o sermão ele precisa ser bíblico, ele precisa ser, e um sermão bíblico é aquele que você realmente evoca a Bíblia. Você não fica contando historinhas, contando piadinhas, não fica fazendo graça para distrair o seu público, não. O sermão é aquele que você chega, abre a Bíblia e rasga em cima, entendeu? Ora, Senhor, irmãos, abra sua Bíblia. A gente já passou da época de ficar fazendo stand-up, sabe, em púlpito. A gente precisa ir ao ponto e trazer aquilo que é o alimento que as pessoas precisam, né? E uma coisa importante é usar linguagem simples. Porque quando você usa uma linguagem simples, quando eu falo linguagem simples, eu falo linguagem correta, boa concordância, não é? Sem muitos cacuetes e tal, para não haver nenhum ruído, ou seja, nenhum bloqueio na comunicação e na atenção das pessoas, mas uma linguagem simples, é o coloquial mesmo, é como Jesus falava. Não queira rebuscar, mesmo que você seja um catedrático, tenha um português extremamente rebuscado, lembre-se que você não pode balizar o teu sermão por 1 ou 2 pessoas da congregação. Lembre-se que tem ali um grupo muito maior, você tem um grupo grande de pessoas. Então, você tem que basear o teu sermão na compreensão dele para a pessoa mais humilde da tua congregação. Ela precisa ser atingida também. Então, quando você fala simples, não estou dizendo falar errado, mas esse português que a gente fala, usando palavras compreensíveis, as pessoas todas, tanto os mais eruditos como os mais simples, eles vão entender e vão sair felizes da igreja, né? Bom, maneiras de apresentar. Eu vou colocar aqui só para você entender. Opa, tá aqui, olha. Você tem 3 maneiras de você apresentar o teu sermão. Um sermão lido, um sermão esboçado
ou um sermão decorado? Qual é o melhor? Quando você vai para o púlpito e você vai com tudo escrito e você lê todo o teu sermão, você lê o sermão, eu digo para você assim, olha, você pode até discordar do que eu vou dizer, mas é um sermão que ele não vai prender muito a atenção das pessoas. É um sermão que você pode ter uma boa entonação de voz, você pode ter uma boa comunicação, mas quando o sermão é lido, 100% lido, eu penso que você tira um pouquinho da possibilidade do Espírito Santo ele agir e ele poder trazer a você algumas palavras que sejam motivadoras, que sejam palavras que venham realmente do Espírito Santo naquele momento. E eu vou dizer isso para você porque a minha experiência como pregador, já há mais de 35 anos, quase 37 anos no ministério, tem sido apoiado pelo sermão esboçado. Eu prefiro do que o sermão lido ou o sermão decorado. Eu acho que a gente, nessas duas etapas do lido ou de decorado, você tira um pouquinho, você pode ter uma plástica muito boa, mas um sermão lido é mais uma narrativa do que propriamente um sermão que vem do coração. Então, eu prefiro o esboço. Eu escrevo todo o meu sermão, mesmo com todas as suas divisões e subdivisões. Então, o esboço do meu sermão, ele está na linguagem coloquial. Então, eu o mantenho diante dos meus olhos no púlpito, muito embora eu tenha o apoio do audiovisual, dos telões e tal, para colocação dos textos, das citações, de algumas imagens. Porém, aquilo é apenas um guia para a congregação, para ficar mais fácil, para eles visualizarem os textos, para eles, de repente, fotografarem um pensamento, um conceito. Mas o meu esboço, ele me dá um norte. Mas naquele momento que eu oro e peço realmente a iluminação do Espírito Santo, aparece na minha mente conceitos e pensamentos que quando eu estava preparando o sermão, durante tanto tempo, não veio, mas naquela hora o Espírito Santo me usa. E como usa muitos pregadores, usa o pastor Ítalo e outros pastores, outros anciãos, porque a gente se coloca nas mãos de Deus. E aí, de repente, você está falando alguma coisa e uma linha de pensamento, já aconteceu isso com você. Você lembra naquele momento e fala, puxa, até veio pensando, por que eu não pensei isso antes? Mas é interessante que às vezes você fala, prega, termina o sermão, você quer se lembrar, talvez, daquele conceito que você achou legal, na hora foi bom, você acaba nem se lembrando mais. Que papel é esse? É o papel do Espírito Santo. Então, você não encamisa o Espírito Santo a ponto de deixá-lo assim, amordaçado. Quando você prepara um sermão esboçado, você tem toda a linha, né, sequencial do teu sermão, você tem o esboço digitado à sua frente, então não tem problema de você perder a linha de raciocínio. Mas naquele momento acontecem muitas coisas interessantes, não é? Agora, quando você vai para um sermão decorado, é aquele sermão que, para ser bem sincero, ele não causa muito impacto espiritual. Ele pode causar, pode impactar as pessoas, puxa, que mente, que cabeça, que memória, tal. Mas não é isso que a gente está lá para fazer. É bom quando as pessoas saem de lá impactadas, dizendo assim, puxa, que conceito, que mensagem, que citação preciosa da Bíblia. Isso mexeu comigo, isso mexeu com os meus sentimentos, mexeu com a minha emoção, me levou a tomar decisões importantes. Mas o que faz isso? É a ação do Espírito Santo, tá certo? Então, eu já falei para vocês sobre a questão do tempo, né? Então, vamos a uma perguntinha aqui. O que é melhor? Um sermão curto sem conteúdo ou um sermão longo com profundidade bíblica? O que vocês acham? O que é melhor?
Um curto sem conteúdo ou um sermão longo com profundidade bíblica? Eu vou dizer o seguinte, que nenhum nem outro, tá, gente? Um sermão curto sem Eu já ia conteúdo? falar o longo, viu, pastor? Oi? Eu Oi? já ia dizer o longo com conteúdo, né? Pois é, mas o sermão longo também não é bom, mesmo que ele seja muito embasado. O sermão ele tem um tempo ideal, e aquele sermão longo a gente diz assim, o irmão fica pregando 1 hora, e alguns chegam no púlpito e dizem assim, olha, irmãos, eu tenho aqui para dizer, vou gastar 1 hora, se você quiser se cansar, pode se levantar, vai embora, mas eu vou continuar pregando, entendeu? Então, acho que isso até é um desrespeito com as pessoas, né? Você chegar sem preparo, ou você ter um preparo assim muito profundo e preparar aí uma tese, né? E querer descarregar nas pessoas um sábado de manhã. Então, faça um seminário teológico sábado à tarde, faça um treinamento e gaste o tempo que você precisar, mas sermão é de 30 a 40 minutos, tá certo? Olha aí, nenhum dos dois, tá certo? O melhor é um sermão com o tempo certo, com um bom conteúdo e com uma boa exposição. O improviso é a chave para o fracasso. Então, estude, estude, estude. Leia, leia muito. E não vá para o improviso. Deixe o improviso para o Espírito Santo. Às vezes ele improvisa você lá. Tá tudo bem, mas você está preparado. Então, nada daquilo que você falou te pegou de surpresa, né? Então, se você quer que o Espírito Santo atue no momento da pregação, busque sua ajuda enquanto você está se preparando. Esse é o melhor conceito para a gente reclamar aí a bênção e a inspiração, a iluminação do Espírito Santo. Queridos, 11 passos importantes no preparo de um sermão. Deixa eu só ver aqui como é que está o meu horário. Ok, então vamos lá. Primeiro passo, comece o sermão com oração. Anote isso, isso é muito importante, tá? Todo o processo de preparo do teu sermão, você tem que começar orando, pedindo a Deus. Então, como eu praticamente prego, com raras exceções, todos os sábados, quando termino, eu tenho o meu calendário de pregações, eu sei o que eu quero atingir ao longo daquele ano, naquele mês, onde a gente está querendo levar a igreja. Então, eu oro muito, eu acordo sempre bem cedo, então eu peço a Deus que me ajude a encontrar o melhor sermão, a melhor ideia, mesmo que eu esteja, de repente, usando um sermão que eu preguei quando era pastor lá em uma outra igreja, eu tenho que fazer todas as adaptações para outra realidade, para outro contexto, né? Então, eu posso ter usado uma ideia de um sermão que eu preguei lá na Igreja da Alvorada, em São Paulo, na Igreja de Moema, mas eu tenho que adaptar aquela mensagem à realidade da minha igreja, pela qual eu estou vivendo e pastoreando. Aquele mesmo sermão que eu preguei em Moema, eu posso até utilizá-lo aqui no NASP, mas eu tenho que adaptá-lo à realidade da minha igreja, dos meus jovens, da minha comunidade. Então, a gente precisa de muita sabedoria. E para preparar um sermão, você precisa mais sabedoria do que de inteligência, porque o Espírito Santo, ele atua na nossa mente, ele abre o nosso conceito e ele nos faz entender qual é o melhor que Deus quer que a gente apresente para a congregação, né? O segundo ponto, identifique as necessidades dos ouvintes. Gente, nós estamos num momento muito delicado da história do mundo, socialmente, espiritualmente, né? Então, cada grupo, cada igreja vive sempre uma realidade diferente, tem as suas necessidades, elas são diferentes, não é? Cada grupo
precisa de um alimento diferente. Então, dependendo do momento, dependendo da circunstância, a gente tem que adaptar a nossa mensagem àquela necessidade atual, né? Então, eu consigo ver hoje muito claramente quais são as reais necessidades do meu grupo de internato aqui no NASP, da minha comunidade. Então, eu vou focar nisso. Eu vou focar nisso. Eu vou trabalhar nessa direção, né? Para que o sermão seja um elemento motivador, desafiador da minha comunidade, né? Pastor, Então, oi. pastor, sobre esse ponto número 2 aí, Ah, eu acho interessante esclarecer, né? Também não sei se estou certo, é hum, que pode ser que exista uma diferença entre a real necessidade da igreja e o que nós achamos que eles estão necessitando, né? sim. De acordo com, quem sabe, uma ideia pessoal, né? A gente pode até observar e dizer assim, ó, o povo está precisando disso, e às vezes nem é o que eles estão precisando. Como É, identificar realmente as necessidades, né, da igreja? Eu é creio muito, que existem algumas formas, né, pastor? Falei. é muito simples. Como que a gente identifica a necessidade? Eu, particularmente, identifico as necessidades da igreja estando no meu dia a dia no contato com as pessoas, né? Então, no meu trabalho de visitação, eu detecto muito qual é a realidade espiritual da minha comunidade, do meu grupo de membros, sejam eles idosos, empresários, profissionais liberais, pais. Então, a gente tem que trabalhar com um fator assim muito observador. O pastor e o ancião precisa ter um binóculo assim que ele consiga maximizar a realidade da igreja, não é? Então você detecta, por exemplo, muito o grande problema hoje da igreja é problema espiritual. Então, por exemplo, você detecta isso muito no contato com as pessoas, porque elas são muito francas, elas se abrem, Uhum. e você tem que trabalhar em cima, não direcionar a mensagem, eu visitei essa pessoa, tem esse problema, então o meu próximo sermão é em cima disso. A gente tem que ser muito inteligente. De repente, a igreja precisa entender melhor sobre valores, sobre princípios, sobre vida devocional, sobre vida missional, sobre vida de fidelidade, percebe? Quando você abarca os problemas espirituais, você pode ter certeza, você está atingindo 99% das pessoas. Sim, 99% das pessoas. sim, eu creio muito nisso, pastor. A gente vai, com o tempo, entendendo melhor isso, né? Uhum. Mas daí a importância da visitação, né? Sim, Aqui nós temos anciãos muito visitadores, mas eu acho sim. que é nessa atividade que a gente vai tendo essa sensibilidade, né, para entender o que é realmente a necessidade da igreja, porque do contrário a gente pode estar colocando assim algo que a gente acha que é necessidade, muitas vezes não é, né? Exatamente. É conversando com as pessoas que você sabe quais são as suas necessidades, né? Isso que é o mais importante. E a igreja, ela é um hospital, né? Então, ali você tem muita gente doente, inclusive nós. Então, não espere pessoas perfeitas, porque nem nós somos perfeitos, né? Uma coisa importante é determinar o objetivo do seu sermão. Aonde você quer chegar com aquela mensagem? Que tipo de comportamento, que tipo de pensamento você quer levar a igreja a mudar, não é? Você não vai poder chegar a lugar nenhum enquanto você não tiver um propósito que seja muito claro. Então, você começa o teu sermão e diz assim, olha, eu quero com esse sermão, eu quero levar a minha igreja. Isso é muito importante. Objetivos. Tudo na vida tem objetivo. Você abre uma empresa, qual é o objetivo? Você, você começa um empreendimento, qual é o objetivo disso? Tudo tem objetivo na vida. Nada é por acaso.
Então, você começa um sermão, você tem que ter como objetivo em mente. Bom, eu quero que com esse sermão a minha igreja compreenda melhor o valor de estudar a Bíblia todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Aí eu quero com esse sermão focalizar, quero que a minha igreja ela se torne mais fiel nos dízimos. Eu quero que esse sermão, o objetivo dele é tornar as famílias da igreja mais unidas, é tornar as famílias mais voltadas para as questões espirituais, para o culto familiar, para a vida de dependência de Deus. Então, você tem muitos, centenas, milhares de objetivos no teu sermão. Então, você tem que traçar o objetivo, porque se você não sabe aonde você quer chegar, você vai falar de tudo e não vai falar de nada. Isso é muito importante, né? Uma outra coisa, passa o seguinte, né? Então, você começou com oração, você identificou as necessidades dos teus ouvintes, você determinou o objetivo do teu sermão, agora você vai escolher o texto bíblico, que vai ser a base do teu sermão, né? Então, não abra a Bíblia de qualquer jeito, diz assim, o que abrir aqui eu vou falar. Você não é pentecostal, você não é da Igreja Congregação Cristã do Brasil, você é adventista do sétimo dia. Então, você tem que ter esse fundamento. Você primeiro começa orando, identifica as necessidades dos teus ouvintes, você determina o objetivo do teu sermão e depois você vai escolher o texto. Aí você vai pensar em tudo aquilo que você determinou como objetivo, e diz assim, olha, que história da Bíblia ou que texto da Bíblia me ajudaria a desenvolver esse tema? Pode ter certeza, o Espírito Santo vai te levar lá. Você vai encontrar esse texto. Então, esse vai ser o texto de abertura do teu sermão e aquele que vai sustentar todos os demais argumentos do teu sermão. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais à frente, né? Então, é muito importante você estudar, depois que você já fez isso, escolheu o texto, você estudar o contexto histórico da passagem. Isso é muito importante. Porque, de repente, o contexto histórico daquele texto que você está tirando ali para ser o texto base do teu sermão, não tem nada a ver com... É porque tem uma palavra e você diz, ó, isso aqui tem a ver com isso. Não. O contexto pode ser outro. O momento em que o profeta ou Jesus expôs determinadas palavras pode ser completamente diferente do que aquilo que você está precisando. Você pode usar todos os instrumentos, né, da Bíblia ali, dos elementos do texto, para aplicar, fazer aquilo que a gente chama de uma aplicação secundária. Mas é muito importante você ter essa aplicação primária muito bem consolidada, para que você saiba que você não está usando um texto fora do contexto. E aí, como dizia Lutero, né, um texto fora do contexto vira um pretexto. E aí vai ser mais problema para você do que benefício, né? Tá certo? Então, como que você, por exemplo, estuda o contexto histórico? Um pregador, eu poderia mostrar aqui para vocês em um instante, mas eu tenho que caminhar aqui com o computador, fica complicado. Mas estou olhando ali, você tem que ter, não precisa ter muitos, mas você precisa ter um bom comentário bíblico, expositivo, é muito bom, e você pode ter um comentário histórico, né? É um bom comentário histórico da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E aí, quando você pegar aquela história, você vai ter o contexto. Um bom comentário adventista ajuda bastante. Então, isso ajuda você a estudar o contexto da parábola, ou melhor, da passagem, e isso enriquece demais o teu sermão. Vai te dar uma base de sustentação para você ir para aquele ponto. Depois que você contextualizou a passagem, você vai dizer assim, bom, irmãos, isso é história. Estou repetindo algumas coisas, porque isso é importante, né? Para você não esquecer. Bom, irmãos, esse é o contexto da história, mas o que essa história tem a ver com a nossa vida hoje? Essa é uma pergunta que não pode se calar em um preparo de um sermão.
porque senão o sermão ele vai ser apenas um tempo de comunicar conhecimento, mas não vida prática, não mudança de vida, tá certo? Então, estude o contexto histórico da passagem escolhida. Outra, eu já mencionei aqui, né? Leia diferentes comentaristas. Eu gosto, eu comprei recentemente, fui a São Paulo, e ali tem uma livraria que eu gosto muito, El Shaddai, ela fica ali na Conde de Sarzedas, que é uma rua ali atrás da Praça da Sé, da Catedral da Sé, aonde você, até antes da pandemia, você tinha dezenas, centenas de lojas com produtos evangélicos, né? Agora eu fui lá, estava até bem ruinzinho mesmo, fecharam muitas, mas algumas boas livrarias ainda estão lá. Eu sempre vou nessas livrarias, nessa El Shaddai, gosto de ver os comentários, as Bíblias comentadas. E eu comprei 2 Bíblias bem interessantes. Eu já tinha algumas, vou até pegar aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Eu comprei 2 Bíblias. Essa daqui, olha que Bíblia linda. É a King James, olha a grossura dessa Bíblia, dá uma olhada. É a King James 1611, Bíblia de Estudos de Spurgeon, dá uma olhada aqui, ó. Olha que coisa linda. E aqui, além de ter até alguns sermões, ele tem comentários para todos os versos da Bíblia. E aí, eu estava cobiçando uma outra Bíblia, no bom sentido, né? Que é a melhor tradução da Bíblia hoje, a Nova Almeida Atualizada. Olha o tamanho dessa Bíblia aqui, olha. Ela é lindíssima, lindíssima. É maravilhosa essa Bíblia. Olha aqui, ó. Estou apaixonado por ela e por essa Bíblia de estudos aqui de Spurgeon. Então, eu pego a minha, que é uma versão também dessa Nova Almeida atualizada, mas não nesse formato. Eu leio. Aí quando eu vou nesses comentários, e é muito gostoso, porque isso enriquece, né? Enriquece bastante a nossa exposição. Então, você tem vários ângulos diferentes, várias visões diferentes sobre o mesmo tema, e aí você agrega tudo isso e o teu sermão cresce muito, né? Bom, depois que você... Então, vamos recapitular aqui. Você começa orando, você identifica as necessidades dos ouvintes, você determina o objetivo do sermão, você escolhe o texto bíblico do sermão, aí você vai para o contexto histórico, né, da passagem escolhida, você lê tudo o que você pode a respeito do assunto, não confie só na tua memória, na tua cabeça. Se você tem alguma dificuldade, vai lá no Google, coloca no buscador ali o tema que você quer, de repente vai abrir ali muitos comentários, analise, né? Você pode usar, mas cuidado para não usar um comentário que não baliza o teu texto, né? Mesmo não sendo comentários de autores adventistas, existem comentários muito bons, muito bons. Eu tenho uma coleção aqui de comentários positivos de Wiersbe, é espetacular, é impressionante como ele trabalha com as histórias, como ele trabalha com os textos, né? Então, a gente precisa desse processo aí, desses comentários e desses dicionários bíblicos, é importantíssimo na construção de um sermão. Aí, por fim, você vai determinar o tema do sermão, né? O que é o tema do sermão? Tema não é título, tá? É o tema. O que você quer dizer para as pessoas? Veja que eu já falei no item 3 lá, que você determina o objetivo do sermão, que você quer ensinar para as pessoas, né? E o objetivo está muito ligado ao tema do sermão. Então, você quer falar sobre a volta de Jesus. Veja que tem uma diferença. Se o tema do meu sermão é volta de Jesus,
O objetivo é qual? É levar as pessoas a estarem mais preparadas para a volta de Jesus, né? Se o meu tema do sermão são as 3 mensagens angélicas, ótimo, bom tema, as 3 mensagens angélicas. Qual o objetivo? Levar a minha congregação a compreender a importância das 3 mensagens angélicas para os nossos dias. Esse é o objetivo, não é verdade? Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu. Como eu posso fazer isso para a nossa realidade? Então, esse é o objetivo do sermão. Se eu tenho lá, por exemplo, um título, A Guerra do Bem contra o Mal, eu quero falar, o tema do meu sermão é a guerra entre o bem e o mal. Esse é o tema. Qual o objetivo? O meu objetivo é levar a minha congregação a estar atento às armadilhas e astúcias de Satanás. Aí eu já determinei o objetivo. E aí eu vou, então, quais são as astúcias de Satanás? O que Deus nos oferece para combater as astúcias de Satanás? Como eu posso ser vencedor na batalha entre o bem? Eu já dei os 3 tópicos aqui do sermão. Percebem? O sermão ele tem que estar interligado, tá bom? Então, o título, melhor, o tema, ele vem exatamente nessa sequência, depois que você já escolheu o texto bíblico, depois que você já estudou o contexto histórico, depois que você leu o máximo, aí você define o tema. E depois do tema? O que você... Pois não? Ok? Não. E depois do tema, você escolhe o título. O que é o título? O título é o marketing que você faz, que você dá ao sermão, né? É aquilo que vai criar uma expectativa bem interessante, né? Ele pode ser uma frase, pode ser um elemento motivador para criar o elemento, assim, expectativa nas pessoas, né? Por exemplo, vou tomar aqui como exemplo o título do meu último sermão. Os 2 erros de Davi e a morte de Uzá. Foi interessante o título, foi muito interessante, porque o meu objetivo, o meu tema nesse sermão era mostrar a importância de nós validarmos a palavra de Deus em detrimento à nossa opinião. E, sobretudo, validarmos a validação, a palavra profética de Deus. Esse era o meu objetivo, levar as pessoas a aceitarem a voz profética de Deus e validar as palavras de Deus, e não dar crédito a palavras de homens. Pastor, Oi. só usando aqui um outro exemplo, eu tive aqui a curiosidade, coloquei aqui no YouTube, né, sermões e tal, para ver títulos de sermões. E a gente sabe que o pastor Bulhon é um grande pregador, né? E eu achei interessante aqui o título que ele colocou, né, em um dos seus sermões. Olhe a vida por cima. Isso chama atenção, é o marketing, né, como o senhor falou. É o marketing. Pastor, Oi. então, por exemplo, só para ver se eu... Desculpa. Por exemplo, se eu posso pregar para um jovem, para um grupo de jovens, só um exemplo, né? O tema é sobre o que eu quero passar para eles. O título, no caso, é um marketing. Por exemplo, o meu tema seria o grande conflito. Gostaria de pregar sobre o grande conflito. O título, eu poderia dar um título, por exemplo, de O Jogo dos Tronos. Ok, Como se fosse um certíssimo. minha É isso mesmo. É exatamente isso. É legal, hein? Agora, você falou um negócio bem bacana aí. Por exemplo, qual o título que você usou? O Jogo dos Tronos, pastor. O quê? O Jogo dos Tronos. O teu tema é o grande conflito. E qual seria Sim. o objetivo do teu sermão? Então, preparar eles, né, igual o pastor falou, sobre as astúcias, sobre como o inimigo ele age no dia a dia
para tirar nossa espiritualidade, né? Você percebeu como as coisas estão interligadas? Como é legal quando você começa a fazer uma conjunção assim e você constrói uma base e isso vai dar para você exatamente um norte, não vai deixar você ficar sem bússola, né? É como uma bússola, é como um Waze que vai te colocando você exatamente no caminho e na direção certa daquilo lá, entendeu? Você está correto, Entrou é na isso mesmo. cuca. Mas só por É esse isso mesmo. título aí, eu já fiquei com vontade de ouvir esse sermão, hein? Esse marketing aí, Pastor, ele logo, chamou a logo. atenção, hein? Pois Muito é, bom. vamos nessa aí, né? Vamos para cima, né? Então, vamos lá. Determinou o título do sermão, tá tudo certo aí, né? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. 9. Defina qual é a... é, como é que é? Qual o tipo de sermão? Qual o tipo de sermão? Então, quais são os tipos de sermões assim mais pregados e que seriam, diríamos, os mais comuns? Então, você tem três tipos de sermões. Isso aqui é uma outra aula, tá, gente? Eu estou dando só um spoilerzinho aqui para vocês. Você tem o sermão temático, você tem um sermão textual e você tem um sermão expositivo. Alguns comunicadores e professores de oratória até contestam hoje um pouco essa divisão de sermões, mas eu os mantenho e digo que é a melhor forma de você construir um sermão, tá? O que é um sermão temático? O sermão temático é um sermão que todas as partes do sermão, elas derivam do tema. E você pode, então, fazer uma... Eu estou dando aqui uma coisa assim bem rápida, tá? Você pode usar a Bíblia toda dentro daquele tema. Então, eu vou falar sobre o amor. É um tema, certo? Então, as divisões e as subdivisões do meu sermão, elas estão baseadas no tema, no título do meu sermão, no tema central. Então, se eu vou falar sobre o amor, então, a parte 1 é o seguinte: o amor, quem ama, perdoa, por exemplo. Parte 2, quem ama, cuida. Parte 3, quem ama, tal. Então, tá ali. Aí, o que eu vou fazer? Para justificar todos esses meus argumentos, eu posso usar uma passagem de Gênesis, outra de Apocalipse, outra de Mateus, outra de Marcos, outra de Isaías. Não tem nenhum problema, eu posso usar todas as passagens da Bíblia alusivas àquele tema, desde que elas estejam dentro do seu contexto certinho, né? Esse é um perigo, você usar um texto ali fora do seu contexto. E isso é um sermão temático. É o sermão mais fácil que tem para ser feito, tá? É um sermão bem fácil, é o sermão que a maioria hoje usa, principalmente dos pregadores leigos. Deveria ser um sermão assim bem simples de ser construído. Você tem o sermão textual. Então, esse sermão textual é aquele sermão que você, do texto, você tira todas as partes do sermão, todos. Em um texto só você encontra uma, duas, três partes dentro do sermão. E aí você pode usar uma passagem ou outra para corroborar ou para apoiar, mas elas precisam estar muito bem interligadas. Então, de um texto, que a gente não tem muito tempo para falar sobre isso e nem é o objetivo da aula, mas seria bem interessante essa aula de construção desses sermões e as suas formas, né? Um bom exemplo, pastor, creio que seria alguém que pegue ali aquela primeira parte do Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, seria isso? Aí vai tirando do próprio texto ali. Eu vou dar para você aqui um exemplo de um sermão textual. Abram a Bíblia aí em Esdras, capítulo 7, verso 10. Eu vou dar um exemplo do que é um sermão textual, só para vocês ficarem mais tranquilos, entendeu? O que
o que que diz aí? Alguém pode ler para mim? Esdras, capítulo 7, verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Tá, eu vou ler numa outra versão aqui, mas é o mesmo sentido, tá? Numa Bíblia que eu estou aberta aqui. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, note, eu tenho aqui, eu estou olhando aqui no texto, Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus, porque diz assim, olha, o coração disposto a buscar, né, a lei do Senhor. Então, o coração de Esdras estava disposto a conhecer. Aí, diz assim, e para cumprir, eu colocaria aqui, Esdras estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Depois, para ensinar, Esdras estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Vocês percebem que de um texto eu tenho 3 divisões? Eu consigo colocar 3 contextos dentro de um texto só, de um verso da Bíblia. Isso é o chamado sermão textual. Então, por exemplo, eu posso dar um título a esse sermão: Os propósitos do coração de Esdras. Um título, não é? Então, a primeira divisão seria: o propósito do coração de Esdras era conhecer, o segundo, obedecer, e o terceiro, ensinar. E aí, dentro de todas as gavetinhas que eu abro, né? Isso daí a gente ensina em oratória. Quando você abre uma divisão, é como se abrisse uma gavetinha. Dentro dessa gavetinha pode ter subgavetinhas. Então, desse pensamento de que o coração de Esdras estava disposto a conhecer a palavra do Senhor, eu posso imaginar assim: conhecer de que maneira? Aí eu abro uma outra gavetinha. Eu posso ir buscando algumas perguntas e vou abrindo gavetinhas. Aí, quando eu vou fechando as gavetas, fecho todas as gavetas da primeira parte, eu abro a segunda gavetona. E aí posso abrir outras gavetinhas menores. Fecho todas aquelas gavetas e abro a terceira. Então, assim, eu construo um sermão de um verso da Bíblia, eu tiro 3, às vezes até 4 aplicações para aquele contexto. Isso é um sermão textual. Eu, particularmente, gosto muito de pregar sermão textual. Uma boa parte dos meus sermões, eles são textuais. E esses sermões, eles são bem gostosos de desenvolver, né? E também você tem um sermão expositivo. Quem é especialista nesse tipo de sermão expositivo, você tocou aí, é o pastor Bulhão. Ele gosta de pegar uma história e ele, então, aplica todo aquele contexto à história. Então, quando você prega uma parábola, quando você prega um milagre, quando você prega uma história do Antigo Testamento e tal, na sua maioria, esses sermões são sermões expositivos, porque você tira da história as aplicações, 1, 2 ou 3 daquela história. Então, é muito importante você definir qual o tipo de sermão que você vai pregar. Então, antes de começar a falar, bom, eu quero falar sobre um tema, então é o temático. Eu achei um verso da Bíblia lindo aqui, então, e encontrei aqui 2 divisões importantes, ou 3 dentro do mesmo texto, é um sermão textual. Agora, você quer pregar os milagres de Jesus, você quer pregar as parábolas, você quer pregar as profecias, esses são sermões expositivos. Porque você usa uma porção bem maior, bem mais extensa aí da Bíblia, só que todas as subdivisões não podem sair do círculo da história, tá certo? Muito bem, vamos lá. Penúltimo, faça o esboço do sermão. Isso daí é uma coisa que a gente tem que fazer, porque quando você prepara o esboço do sermão, você está assim,
ajustando todas as suas ideias. E pelo esboço, você consegue ver se o seu sermão tem uma linha progressiva ou se o seu sermão tem uma linha que não vai num crescendo. O sermão ele tem que ir num crescendo, você tem que ir construindo, para quando você chegar na conclusão, você já derrubou o camarada, entendeu? O cara já está parado ali para receber o último golpe, né? Que é o apelo, entendeu? Então, o esboço do sermão ele vai construindo você, vai levando você para aquela linha de desenvolvimento e tal, né? Muito importante. E depois você vai para a conclusão e para a introdução. Particularmente, essa é a última coisa que eu faço no sermão. É a introdução e a conclusão. Eu sempre trabalho com o corpo do sermão primeiro. Eu deixo para contextualizar. Sempre quando eu começo um sermão, eu leio a história, achei a história interessante, ou li o verso, achei interessante, eu sempre faço a pergunta: o que essa história tem a ver com a minha vida? O que essa história tem a ver com a vida da minha igreja? Quais lições essa história traz para a minha vida? Quais lições essa história traz para a vida da minha igreja? Então, eu desenvolvo isso daí primeiro. E depois que eu faço isso, eu vou, então, para a construção da conclusão e da contextualização na parte introdutória, e fica bem legal, e você gasta um tempo, assim, bem interessante, mas você faz isso com muita sabedoria, né? Então, algumas coisas que eu diria para você, encerrando aqui a nossa aula, e essas coisas eu anotei aqui, eu queria que você tivesse bem claro em mente aqui. Alguns pontos que eu anotei, eu queria que você, se quiser anotar também, pode anotar, tá certo? Quanto à introdução, ela é crucial, né? Porque na introdução, o pregador ou ele ganha ou ele perde o seu auditório. Pode ter certeza. Ou ele ganha ou ele perde o seu auditório ali. Então, para você preparar aí uma pregação eficaz, é muito importante você cuidar bem da introdução, né? Porque você tem a oportunidade aí de ganhar a mente dos ouvintes, ganhar a atenção deles, ganhar a simpatia. Então, seja o mais cordial possível na sua introdução, né? Isso é muito importante e você vai ser bem-sucedido. Então, numa introdução, nunca firme posição sobre um assunto polêmico. Nunca firme. Tá? Tem gente que quer chegar já dando paulada na introdução, né? Como se ele fosse a última bolacha, né, do pacote, né? Então, o cara diz assim, pô, o cara já chega afirmando e tal. Não faça isso, né? Outra coisa, nunca comece um sermão pedindo desculpas, tá? Se você está despreparado, cara, ore a Deus e vá para o combate. Mas não chega lá na introdução e diz assim, olha, irmãos, desculpe, porque essa semana foi muito trabalhosa para mim, eu tive muito pouco tempo para me preparar, eu tive realmente uma semana muito atribulada. Então, irmãos, paciência, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Cara, você já destruiu, você já criou um vácuo tão grande entre aquilo que você vai falar e aquilo que as pessoas vão assimilar, que elas não querem. Elas querem pessoas preparadas, né? Querem gente que tenha conteúdo e que se preparou para falar para elas. Então, ou você foge, ou você entra de cara e vai, e seja lá o que Deus quiser, entendeu? Outra coisa, evite muito senso de humor, né? Como eu te falei, não use do púlpito aí para fazer piadinhas e tal. Evite chavões ou frases muito batidas. A coisa mais simples é o melhor. Bom sábado, irmãos. Que bom que estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Espero que você seja feliz, que você tenha tido uma ótima semana. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesse momento.
E antes de abrir a Bíblia, então, feche seus olhos e vamos orar. Pronto, gente, é uma introdução. Você abriu ali, vai para a Bíblia, construiu a sua introdução e vamos em frente, né? Uma coisa, nunca faça perguntas esperando respostas do auditório, porque você pode ter uma resposta que você não está preparado para responder. Então, nunca use dessa linha de argumentação, né? Evite terminantemente usar ilustrações pessoais, tá certo? Exaltação própria, para não criar resistência à mensagem. E como eu disse, não exceda de 10 a 15% do tempo do teu sermão na introdução. É o máximo que você deve usar, tá certo? Muito bem. E na conclusão? Na conclusão, é aqui onde muita gente se perde, né? Então, eu notei algumas coisinhas aqui. O jeito mais simples de você fechar um sermão é você recapitular de forma muito breve os principais pontos do teu sermão. Você faz uma rápida recapitulação. Então, você terminou a exposição do teu último ponto do sermão. Então, você diz, irmãos, é muito importante quando você diz assim, nesse momento conclusivo do meu sermão, você já fez a ponte. Porque todas as passagens, a gente chama isso de frases de transição, todas as passagens de uma parte de um sermão para o outro, é importante você ter uma ponte de ligação. Então, você já sinalizou. Então, quando você diz assim, irmãos, nesses momentos conclusivos do meu sermão, eu quero que você nunca se esqueça. Eu vou dizer mais uma vez para você nunca se esquecer. Lembre, a primeira coisa que dissemos foi isso, a segunda foi isso, a terceira foi isso. Mas eu quero deixar com você um último pensamento da Bíblia ou do Espírito de Profecia, para que isso fique realmente no teu coração. E aí você diz, olha, o texto que eu quero dizer para você está no livro Parábolas de Jesus, página tal. Você lê o texto, e aí você faz um rápido comentário, e aí você já sabe o objetivo do teu sermão. Então, nunca deixe de fazer um apelo na conclusão do teu sermão, porque aquilo pode ser a última chance que a pessoa tem de entregar e de ser desafiada para o encontro com Jesus. Então, note que se você sabe qual é o objetivo do teu sermão, então coloque esse objetivo no apelo final. Então, se você quer que a igreja seja mais consagrada e leia mais a Bíblia, meus irmãos, eu quero fazer o meu último desafio para você hoje. Quantos querem sair daqui hoje com o propósito de lerem pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, de terem o seu momento de comunhão? Quantos querem dizer para Jesus, Senhor, eu preciso da tua palavra e eu vou, então, dedicar parte do meu tempo, do meu primeiro momento, para ler a palavra de Deus? Eu quero que, enquanto você escuta essa música que vai ser cantada, se não tem música, eu quero ver aqueles que querem tomar essa decisão se colocando em pé diante do Senhor. Esse gesto de levantar a mão, colocar as pessoas em pé, ou trazê-la em algum momento especial à frente para orar, é um processo psicológico muito forte na vida das pessoas. Então, quando uma pessoa se levanta, ou levanta a mão, ou fica em pé, ou vem à frente, é porque a mensagem chegou forte, o coração dela foi sensibilizado pelo Espírito Santo. Então, mesmo que seja o apelo mais simples, do tipo, irmãos, quantos querem dizer isso para Jesus? Eu vou convidar você nesse momento a fazer uma oração, do jeito que você está, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento. Peça a Ele força se está faltando, peça a Ele coragem, peça a Ele. Então, você usa um pouco, você adjetiva um pouquinho ali para tornar realmente aquele momento um momento de levar a pessoa a tomar uma decisão, tá certo? Então, queridos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. A gente pode, em algum outro momento, voltar aí a conversar um pouco mais sobre esses temas, né? E fico aqui à disposição, caso vocês queiram alguma sessão de perguntas, alguma coisa, fique à vontade. Eu estou aqui sendo fiel ao tempo que me foi dado, para que a gente não ultrapasse aí também, todos estão cansados
e a gente pode encerrar tranquilamente. Beleza, pastor Ítalo? Beleza, pastor, muito obrigado. O Ney tem uma pergunta aqui. Quem? Obrigado aí pela exposição, pastor. A pergunta é a seguinte: todos os sermões eles têm que ter um apelo, além da conclusão, né? Aliás, a conclusão tem que ser apelativa, tem que existir o apelo desse modo: levanta a mão, fica em pé, chega para cá, assim, alguma coisa nesse sentido. Todo sermão tem que ter. Todo sermão tem que ter. Você sabe por que tem que ter sermão, tem que ter apelo no sermão? Porque você termina um sermão, o sermão não é uma obra de arte. Porque quando você faz um discurso, quando você apresenta um discurso, vamos dizer, uma homilia, alguma coisa que é narrativa, que as pessoas dizem, legal, né? Aí, sabe, quando as pessoas não são levadas a uma decisão, elas podem sair falando duas coisas do teu sermão. Uma é, por exemplo, poxa, como ele fala bem, né? Como ele tem uma oratória boa. Poxa, ou como ele fala mal, né? Que tristeza ouvir esse camarada, né? Mas quando você leva a pessoa a pensar, a refletir e a tomar uma decisão, a motivação que ela sai do culto é diferente. Ela sai, porque o objetivo do sermão é levar a pessoa para Deus mesmo, é levar a pessoa a ter um encontro com Jesus. Então, se você quer falar de bondade, leve as pessoas a tomarem uma decisão de serem bondosas. O objetivo do sermão é motivar as pessoas a um encontro com Jesus mesmo. Senão vira uma obra de arte, vira um discurso, é um capítulo de um livro que a pessoa leu, mas não foi desafiada. Então, o importante da última parte do sermão é o desafio mesmo. Isso, às vezes, vale mais do que tudo que você falou. Então, é muito importante. É indispensável. Okay, muito obrigado. Muito obrigado. Diga, Lisandro. Lisandro? Pastor Elias, boa noite. Boa noite. O senhor mencionou as maneiras aí dos sermões, como lido, esboçado ou decorado, né? Eu queria saber do senhor, na realidade, e quando a gente recebe, vamos dizer assim, tem os departamentos e a pessoa, ou pode ser uma semana de oração, e já vem os sermões prontos. E daí? Qual é a maneira correta? Não, a maneira correta é você pegar aquele sermão e você traduzi-lo nas suas próprias palavras, entendeu? O que acontece? Eu já escrevi muitos sermões aí para essas semanas especiais e tal. O sermão que a maioria de vocês talvez pregaram aí do Quebrando o Silêncio na América do Sul foi um sermão que eu preparei para a divisão sul-americana. Eu já preparei os sermões, vou preparar agora 10 sermões para um programa especial aí do ano que vem da divisão do Ministério da Mulher. Já estou preparando os sermões. Aí você recebe o esboço dos sermões, tá certo? Legal. Então, quando você pega isso, eu, por exemplo, quando escrevo o sermão, eu coloquei a minha personalidade no sermão, tá certo? Eu botei a minha personalidade, botei o meu jeito de falar, o meu jeito de esboçar o sermão. Mas, quando você pega esse sermão, Lisandro, usa a ideia central e transforma na tua forma de pregar. Entendeu? Ele se torna mais interessante. Aí você pode pegar aquele sermão e até acrescentar algo que tem muito a ver com o seu sentimento, a sua experiência de fé, entendeu? Então, é muito legal. Você não fugiu o roteiro, vamos pregar esse sermão, tá tudo bem. Essa é uma semana de mordomia, a semana dos 10 dias de oração, a semana disso, daquilo e tal, tudo certo. Pega aquele sermão, usa o tema, usa o texto principal, usa as subdivisões que ele traz para você, mas coloca do teu jeito, entendeu? Eu, como pastor, eu já preguei esses sermões que a gente brinca em teologia, são sermões enlatados, né? Aquele sermãozinho enlatado lá, eu já preguei mais sobre isso. Hoje, eu não consigo pregar esses sermões, porque eles são muito difíceis, a personalidade do pregador, da forma como ele esboçou, com a minha maneira de pregar. Então, eu uso a ideia e transformo aquilo no meu esboço. Então, eu posso pregar muito melhor. Eu posso transformar aquilo de um jeito muito mais eficaz
e muito mais impactual. Porque se eu pegar aquele sermão e ler só porque alguém escreveu, eu vou fazer aquilo, é muito ruim, desculpa, é péssimo, entendeu? As pessoas, é por isso que às vezes as pessoas não gostam nem de ir muito para a igreja ouvir um determinado sermão, porque é uma missa, né? É um oratório, né? Então, sejam mais simples. Gente, abram o coração. Quando você abre o teu sermão, você interiorizou, você está com o esboço ali, fala de coração para coração, sabe? O sermão tem mais força, ele tem mais impacto, ele tem mais, ele alcança mais. As pessoas conhecem você do jeito que você é. Então, fale do teu jeito. As pessoas vão gostar do sermão por aquilo que eles gostam de você. Eles não estão preocupados muito sabe, se você lê o sermão do começo ao fim. Eles querem o conteúdo, eles querem a forma, do jeito que você faz, usando as técnicas certas, mas seja você, entendeu? Transforme isso numa coisa legal. Tá bom, Lisandro? Dá um pouquinho de trabalho isso, porque eles falam assim, recebi o sermão pronto, tá fácil, né? Não, pega esse sermão, gaste o tempo nele, como se você estivesse preparando esse sermão. Você já tem um sermão pronto ali, entendeu? Então, você já tem a base toda pronta, as ideias principais. Então, fica muito mais fácil. Vai gastar pouquinho tempo ali, mas você vai transformar aquilo num negócio bem legal. Ok? Muito boa dica aí. Uma pergunta. Fala, Benedito. Obrigado, pastor. Pastor, certa vez eu vi uma chamada, um vídeo bem curto do pastor Luiz Gonçalves, e ele falava sobre um sermão que era evangelístico e o sermão pastoral. Ele dizia sobre o sermão evangelístico que seria assim, dentro do sermão, explicava, aplicava e fazia o apelo várias vezes. Eu queria saber sobre isso. Tá certo. É o estilo do Luiz Gonçalves, né? Ele não tem nenhum problema. Você pode levar as pessoas a várias decisões dentro de um mesmo sermão, mas lembrando que um sermão evangelístico, ele não pode ser uma coxa de retalhos. Não pode. Então, por exemplo, o sermão evangelístico ele tem um tema, né? Então, você tem uma série temática de evangelismo. Você vai passar lá 10 noites, 15 noites, 8 noites. Então, você tem os temas. Então, você vai falar sobre sinais da volta de Cristo, milênio, estado do homem na morte, vai falar sobre o santuário, vai falar sobre o sábado, sobre tal. Tá tudo certo. Então, você pega aquilo. Então, você vai falar, por exemplo, sobre a volta de Cristo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Dentro daquele sermão, você está falando sobre quantos verão Jesus voltar. Aí você vai a Apocalipse 1:7, né? Diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, né? Ok, então você fala, irmãos, que coisa maravilhosa, todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Você explicou o verso. Aí você diz, olha, eu quero te perguntar nessa hora, você quer estar com seus olhos abertos para ver Jesus voltar? Quantos querem? Levante a sua mão. Ok. Aí levanta a sua mão, levantou a mão. Aí você diz, pois é, irmãos, mas a Bíblia continua dizendo algo mais importante. Ela diz que os ímpios, eles perecerão na volta de Cristo, eles morrerão com o impacto, com o sopro de Jesus. Aí você pode dizer assim, olha, mas os justos ressuscitarão, eles estarão transformados. Aí você está conduzindo o sermão. Naquele momento, assim, irmãos, eu quero perguntar para você, você quer experimentar essa transformação no dia da volta de Cristo? Sim ou não? Auditório, quantos querem? Sim. Quantos? Percebe? Então, você pode ir trabalhando com várias questões de apelos. Isso é sermão evangelístico, entendeu? Isso é sermão evangelístico. Você vai amarrando o cara de ponta a ponta, tá? Tá tudo certo. Agora, um sermão sabático, um sermão, diríamos assim, normal, esse sermão você deixa a conclusão o apelo para o último momento. Então, nesse caso, o apelo, ele não quebra a linha de raciocínio, né, pastor?
Não, não quebra. Vai afirmando Não. e continua ali no raciocínio, vai afirmando. Exatamente. É esse o ponto. Não é você finalizou um pensamento, um apelo, aí você vai para outra linha, não. Você está na mesma linha, mas você vai fazendo o cara, vai dando recorte no cara, entendeu? E vai fazendo o cara e sacudindo a poeira do pé lá, entendeu? Aí quando diz, ó, já tomei a decisão, eu quero estar preparado, eu quero estar com o olho aberto, eu quero estar vivo, eu quero estar... Aí eu quero dizer, meu amigo, eu quero ver Jesus voltar. Então, quantos querem realmente fiquem em pé? Aí vai ficar em pé. O cara já tomou tanta decisão que se se perguntar para ele assim, você quer se batizar? Vem aqui agora. O cara entra na água, entendeu? Sim. São pequenas decisões que preparam para a maior decisão. Exatamente. Essa é uma estratégia maravilhosa. Tá bom? Eu acho que não tem mais nenhuma mão aí levantada. Sim. Amigos, olha, de fato, o pastor mencionou aqui algumas vezes que é um assunto bem amplo. A gente tem, né, uma infinidade de coisas ainda que poderiam ser ditas, mas quero dizer para vocês aqui que o que tem de melhor sobre esse assunto vocês ouviram agora, né, de forma simples, prática, com o que é um dos pastores mais experientes na área. A gente tem aqui um privilégio muito grande, pastor Elias, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui. Não sei nem como agradecer, para falar a verdade, né, porque foi uma aula maravilhosa. Eu mesmo refresquei aqui algumas coisas, aprendi coisas novas e me motivei, né, a continuar preparando cada vez melhores sermões. E assim, amigos, nós falamos muito sobre a qualidade dos sermões das nossas igrejas. Eu creio que isso já passou pela mente de vocês também, que as nossas igrejas têm que ter sermões de melhor qualidade, né? Sermões que alimentem realmente a igreja e que essa mudança, essa transformação comece por nós, né? Comece por mim e comece por nós. Quando você for pregar, que o seu sermão seja um sermão poderoso em nome de Jesus. Que nos nossos púlpitos aqui desse distrito, nós tenhamos aí pregadores da palavra, né? E esses sejam nós, sejam vocês. Eu conto com vocês para isso. E eu agradeço muito mesmo, pastor Elias, porque eu sei que a sua contribuição hoje aqui, né, vai ser assim uma motivação a mais, né, um start, quem sabe para muitos aqui desenvolverem melhores sermões. Inclusive, enquanto o pastor falava aqui, falou de comentário bíblico, Bíblias que ele tem comprado. Se você precisar investir, invista nisso, né? Vá numa boa livraria, né? Aqui mesmo na loja da associação, nós temos aqui comentários bíblicos. Você pode também ter, eu tenho aqui alguns no computador, né? Você pode ter em digital, né? Se você quiser e tiver mais facilidade para ler no computador ou no celular. Mas, amigos, conto com vocês para os nossos púlpitos aqui serem poderosos, serem púlpitos que venham abalar mesmo aí a nossa igreja e fazer a nossa igreja crescer e se fortalecer na fé. Pastor Elias, o senhor tem ainda mais algum recado para a gente? Não, tranquilo. Vamos dormir, né, gente? Então, nos abençoe aí, pastor, com uma oração aí que a gente vai dormir mais feliz aí depois dessa oração. Pessoal, foi um prazer, viu? Obrigado aí, que Deus abençoe a todos e sejam aí bons pregadores, aprimorem, leiam bastante e sejam ferramentas de bênçãos aí nas igrejas de vocês. Deus usa a todos, independente do potencial, daquilo que você vai fazer ou não, Deus usa a todos da melhor maneira possível. Então, que Deus use vocês poderosamente, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua paz, obrigado pela oportunidade desse encontro, dessas reflexões que tivemos. Que o Senhor abençoe pastor Ítalo, todos os seus anciãos, que esse distrito seja um distrito extremamente voltado para a proclamação, para o evangelismo, para o ganho de almas, para o teu reino, que seja esse distrito seja liderado por pessoas consagradas, pessoas
que te sirvam com integridade, pessoas que façam cada vez mais o melhor para que a tua palavra seja pregada com coragem, com audácia e com uma proclamação que alcance milhares de corações perdidos e que estão à busca de um real encontro com Jesus. Tome cada um nas tuas mãos, nos dê uma ótima noite, nos dê a tua paz. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Amém, pastor. Deus Boa noite, abençoe o senhor pastor. também. Forte abraço para vocês. Deus abençoe, viu? Amém. Amigos, a gente se vê então no próximo encontro. Fiquem atentos aí para a data. Eu espero que vocês estejam gostando dessas mentorias e vamos continuar crescendo, nos desenvolvendo para sermos os melhores instrumentos nas mãos de Deus. Bom descanso e amanhã tem culto. Um abraço. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.